Será que um trauma emocional pode levar a uma depressão? Você já vivenciou ou conhece alguém que tenha vivido essa experiência? Eu sou Marlene Mendonça, sou psicóloga clínica e depressão como consequência do trauma é o nosso assunto no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não fez, acione o sininho e deixa um joinha. Tudo bem? Mas vamos lá. A pergunta de hoje é: será que um trauma sofrido especialmente na infância ou na adolescência, ele culmina necessariamente numa depressão? Antes de mais nada, vamos entender o que é trauma. A palavra trauma é de origem grega que significa ferida. A psicologia compreende o trauma como um acontecimento externo que vem de fora para dentro e que interfere negativamente no funcionamento psíquico da pessoa. O trauma, ele é resultado de um evento que marcou profundamente a vida da pessoa e marcou de forma negativa. Agora, o que determina o trauma não é exatamente o acontecimento em si, mas a forma como a pessoa reage à situação traumática. Um mesmo acontecimento pode gerar trauma em uma pessoa e não gerar na outra. Por exemplo, vamos imaginar aqui dois irmãos que são acordados à noite com um assalto na casa. Eles podem ter reações totalmente diferentes um do outro. Um pode paralisar no medo, na angústia e no se sentir impotente e ficar paralisado, enquanto que o outro pode sentir uma raiva tremenda e ficar buscando forma de sair daquela situação e até determinar para ele mesmo: quando eu crescer, vou ser policial para prender todos os bandidos. Percebe? A situação foi a mesma, o assalto foi o mesmo, no mesmo local, mas a forma como cada um vivenciou a situação, de certa forma, vai definir o que cada um vai ser daí para frente. E isso acontece pela forma como cada um experimenta a intensidade do estresse, mas, sobretudo, depende da personalidade e da capacidade que cada um tem de administrar as próprias emoções. Agora podemos também nos perguntar: quais os sentimentos que uma pessoa traumatizada carrega com ela? Em geral, as pessoas traumatizadas, elas se sentem desamparadas, solitárias, por achar que ninguém compreende a sua angústia, se sentem oprimidas e paranoicas. Ou seja, elas vivem em alerta, com medo de que algo ruim possa acontecer a qualquer momento. Agora, viver assim tem as suas consequências. Muitos desenvolvem nessa situação a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, mania de perseguição, isolamento das relações interpessoais, exatamente pelo medo de que alguma coisa ruim venha ali acontecer novamente, e tem uma constante lembrança da situação traumática. E essas lembranças, elas vêm ou através do sonho, ou eu diria que até mesmo um pesadelo, ou da fantasia em cima da situação traumática. É muito difícil viver assim. Os sintomas do trauma, eles podem ser físicos e podem ser emocionais. Por exemplo, o medo, a raiva, a negação, a apatia, a sensação de estar anestesiado, culpa, dificuldade de concentração, irritabilidade, tremores pelo corpo, sudorese, taquicardia, desconforto intestinal, insônia e etc. Agora, você sabia que existem vários tipos de trauma? Vou citar 4 aqui. Existe o trauma crônico, que é o resultado da exposição constante e prolongada aos eventos estressantes. Alguém, por exemplo, que durante muito tempo vivenciou algum tipo de violência. O segundo trauma é o trauma agudo, que é resultado de um único evento estressante ou perigoso. Aqui a gente pode se recordar, por exemplo, de uma pessoa que presenciou um assassinato. Aquela experiência marcou profundamente. Terceiro tipo de trauma é o trauma complexo, que é resultado da exposição a vários eventos traumáticos. E, infelizmente, são muitas as pessoas que passam por essas experiências. E, finalmente, o trauma secundário, que é resultado de eu estar em contato com alguém que passou por um acontecimento traumático. A pessoa ou é comum de tal forma com aquela pessoa que passo a sentir os mesmos medos e angústia que ela está vivenciando. Podemos nos perguntar também:
Em que situação concreta um trauma pode acontecer? Um trauma psicológico pode acontecer. Eu vou citar aqui algumas situações específicas, mas existem inúmeras situações que podem levar ao trauma. A primeira situação que eu cito aqui, por exemplo, são as experiências de acidente. Essa é uma experiência que mexe muito com a pessoa. Mexe porque faz a pessoa experimentar a ameaça concreta à vida. E como, graças a Deus, é um acontecimento que não faz parte do cotidiano, não é todo dia que a gente sofre um acidente, muitas pessoas, após o acidente, até param de dirigir, por medo de vivenciar um outro acidente. Segunda situação que pode levar ao trauma é a morte de um familiar ou de um objeto de afeto. Perder pessoas de afeto é, sem dúvida nenhuma, uma experiência dolorosa. Todos nós já experimentamos o quanto é difícil digerir uma perda. Nessas situações, o trauma emocional ele surge como uma reação à perda significativa. E muitas são as pessoas que, após a perda, vivenciam o luto complexo e persistente ou a depressão. Terceira situação que pode levar a um trauma é a violência física, emocional ou sexual. Tanto a violência física e moral como assédios sexuais e abusos sexuais deixam marcas emocionais profundas em qualquer pessoa. São experiências traumáticas que podem desencadear vários problemas de ordem emocional e ter um impacto negativo em todos os sentidos da vida daquela pessoa. Porque dessas experiências traumáticas podem surgir bloqueios que impedem relacionamentos amorosos, leva a pessoa a experimentar a culpa, dificuldade de se relacionar com ela e com os outros. Quarto tipo de evento que pode levar a uma situação traumática é, por exemplo, ser assaltado ou ser assaltada. Por ser uma situação fora do comum, a pessoa se sente profundamente ameaçada. As emoções elas ficam abaladas e surge aquela sensação de vulnerabilidade, de impotência, de medo, de insegurança. Quinta situação são as situações, por exemplo, de sequestro, que é muito semelhante ao assalto. A pessoa se sente totalmente vulnerável e em perigo iminente. Vivencia um profundo medo de perder a vida. A violência da ação em si, ela mexe com a emoção da pessoa, por isso leva ao trauma. Como você pode ver, alguns traumas têm um impacto tão forte na pessoa que a partir daquele evento ela não consegue mais viver com naturalidade e leveza. Muitas são as pessoas que param literalmente a vida e entram numa espécie de mutismo enorme. Muitas são as pessoas também que após experimentarem um evento traumático, desenvolvem a depressão, o estresse pós-traumático, a ansiedade, as fobias, síndrome do pânico e etc. Então, a resposta à pergunta inicial é sim. Um trauma, dependendo da estrutura de personalidade, pode sim levar à depressão. E nesse caso, a terapia se torna indispensável como meio de elaborar o trauma e devolver à pessoa a autonomia, a alegria, o gosto pela vida. Você gostou desse vídeo? Compartilhe com seus contatos. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se desejar, posso também te ajudar na psicoterapia se você sentir necessidade. Os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!